noite, pessoal. Começando aqui com quem somos, falar um pouquinho de cada um de nós aqui. Eu sou formada em Ciência da Computação pela Unesp, sou mestrada também por lá. Quando eu fiz a faculdade, eu acabei entrando já no início da graduação num laboratório de segurança, então toda a minha formação é segurança. Fiz o mestrado em segurança, voltado para machine learning, né, lá atrás, já faz um tempinho, não vou revelar a minha idade aqui, tá? Ainda bem. Depois que eu saí da faculdade, eu entrei na Fundação de Desenvolvimento e Educação, e logo em seguida eu fui para o UOL, onde eu trabalhei num SOC, Security Operations Center, e lá eu era o terceiro nível do SOC, né? Eu trabalhava tanto na parte de contenção de ataques no terceiro nível, mas eu também fazia o desenvolvimento e otimizações de ferramentas, né? Assim que surgiu uma oportunidade, então, para o Itaú, então hoje eu sou coordenadora de projetos de Cybersecurity no Itaú e estou lá desde então, 4 anos que eu estou no Itaú. Isso aí. Boa noite. Meu nome é Solange e estou aqui para apoiar a Mayra nessa apresentação. A minha formação é de tecnóloga em processamento de dados, fiz MBA em gestão empresarial e sou coach e sou professora de yoga e sou mãe, casada, tenho filho de 8 anos, é o meu hacker do bem. Eu falo que é um desafio ser mãe de uma criança de 8 anos tão esperta que burla as nossas regras de Xbox o tempo todo e entra em YouTube e a gente olha pelo log e vai vendo que ele entrou em lugares que não poderia e a gente vai aumentando o nível de criticidade da regra em casa e ele vai invadindo e vai conseguindo o espaço dele. Então, já dentro de casa já é um desafio combater um pequeno hacker. Então, para falar um pouquinho da história, a gente trouxe aqui essas 2 imagens que vocês já devem conhecer bem, que as programadoras do ENIAC, primeiro computador. Nessa época, em 1974, as mulheres dominavam aqui, por incrível que pareça, o mercado. Por formação em bacharelado de ciência da computação, 74% das mulheres tinham a representatividade já dentro desse mercado. Então, o que aconteceu de lá para cá, onde o número caiu para uma representação de 11%, falando especificamente na área de cibersegurança. Atrelado a esse número, 27% das meninas que consideram uma carreira em tecnologia, as que se formam e conseguem atuar no mercado, têm uma representação de 18%, segundo a Competia. 34% é o número de desenvolvedoras femininas e 23% é o número de programadores femininos. Numa pesquisa recente, falando um pouco mais desse número de cyber, explorando um pouco por regiões globais, na América do Norte a representação é de 14%. Na Europa, as mulheres têm uma representação de 7%. Já na América Latina, o número cai para 8%. África e Ásia, 10%. Essa é uma fonte de 2017 do Global Information Workforce. Então, aqui, por esses números, fica já uma provocação de início para que pais que estejam aqui presentes e sejam pais de meninas, especificamente, apoiem e interpretem bem o que as meninas queiram fazer. Por exemplo, na área de tecnologia, incentivem que as meninas entrem no caminho, que elas sigam na área de matemática, engenharia, enfim, que elas se sintam à vontade de trilhar a carreira. Porque a gente realizou algumas pesquisas no desenvolvimento do material e a gente viu que o apoio e o não incentivo começa já desde pequeno. Os pais
tem a tendência de incentivar que as meninas sigam nas carreiras de humanas e não na carreira de exata, na área de tecnologia. Então, aqui a gente já deixa a primeira dica para os pais de plantão, certo? Bom, vamos começar então um pouquinho com a parte filosófica do negócio, né? Acho que todo mundo conhece bem essa figura, pelo menos na carreira de cyber. Eu acho que eu nunca fiz um PPT que não tivesse algum desse desenho. O que representa isso? Na verdade, é uma marca da nossa carreira. E se a gente olhar bem, ou é essa figura, ou uma variação dessa figura, ou é aquele hackerzinho com o chapéuzinho, com a máscarazinha, ou até aquela máscara do Anonymous que a gente conhece muito bem. Ok, até aí tudo bem, mas qual é o sentido, assim, para uma menina que está procurando entrar em cybersecurity? Ela olha essa imagem e ela não se identifica, tá? É muito difícil a gente se identificar como menina numa imagem dessa. E desde o boom, em 1980, que começou o boom da carreira de cybersecurity, de segurança, essa imagem vem sendo disponibilizada na internet como referência da nossa área, né? Então, a gente olha para isso e fala, será que é assim que a gente quer chamar as meninas para trabalharem com a gente? A Sol teve uma experiência, inclusive, essa manhã, né, que ela gostaria de compartilhar com a gente relacionado a esse assunto de cyber e meninas e no mundo dos homens, né? É só uma curiosidade. Hoje, enquanto estava vindo para o evento, peguei um Uber, né, e estava vindo e a gente estava um pouco de trânsito. E o motorista do Uber falou, nossa, tá tão trânsito aqui, o que será que está acontecendo? Você está indo para algum evento? E aí eu falei, estou indo para um evento, que chama RoadSec, e é um evento de segurança. E aí ele falou, segurança? Eu falei, segurança cibernética. Aí piorou. Aí ele ficou com uma cara de interrogação e falou assim, eu nunca ouvi falar disso. Aí eu falei, é um evento de hackers. E aí ele me falou, hacker? Ah, sei. Mas hacker, mas por que você vai nesse evento? Aí ele falou, hacker, para mim é aquela figura de nerd que tem um óculos grande. Aí eu falei, Aí ele falou, ele ficou incomodado com a minha cara de interrogação e eu falei, eu não tô com cara de quem vai num evento de segurança, de hackers? E aí ele disse, desculpa, não tá. E aí eu falei, assim, aí ele ficou incomodado e aí ele falou, eu falei para ele, fica calmo, a sua reação é a reação da maioria das pessoas. De fato, as mulheres não estão identificadas de uma maneira em que você cruze com o hacktismo, com a área de cyber, enfim. E aí a gente começou a desenvolver um papo com relação a isso. E aí eu fiquei bem incomodada, no fundo fiquei bem incomodada com isso, porque as mulheres, elas estão aí para participar de qualquer discussão tecnológica, independente de você estar trajada ou não, com capuz e óculos, né, fundo de garrafa, ou um óculos grande, que você seja categorizado ou não como um nerd. Enfim, o que a gente traz um pouco da provocação é aquilo que está na descrição da nossa palestra, que a gente não precisa categorizar ou colocar os seres humanos em caixinhas. A gente não precisa colocar que a definição de que quem trabalha na área de segurança é um homem de capuz e óculos. A gente não precisa disso. A área de segurança, a gente traz até uma provocação, assim, ela está aberta para que diferentes perfis possam se encaixar, porque são diferentes perfis que fazem a segurança mais segura. Então, dando continuidade, o que aconteceu é que, tendo em vista chamar essas meninas para a área de cibersegurança, a gente tem algumas empresas, algumas iniciativas dentro da comunidade em chamar essas meninas. Uma das iniciativas chama Girl Scouts. Ela é uma iniciativa que tende a trazer as meninas desde pequenininha para o mundo, não só de cyber, mas apoiar no mundo de liderança de mulheres como um todo, tá? Já vindo para um pouquinho mais para tecnologia, não especificamente para cyber, Girls in Tech é uma competição bem bacana e quem apoiou foi a Kaspersky, que
apoiou esse evento. E aí o que acontece? Esse evento ele é uma competição entre startups fundadas por meninas. Então, assim, você tem uma startup, você iniciou uma startup, você pode competir nesse evento. Ele acontece, um dia inteiro ou meio período, dependendo da quantidade de competidoras. E aí acontece, nessa última que foi em outubro desse ano, de 2018, foi em São Francisco. E aí o que aconteceu? Teve várias competidoras e o que ganhou foi uma mulher que ela inventou um aplicativo que consegue detectar doenças. Pelo aplicativo ele espeta um kit no celular e com isso ele consegue detectar se você vai ter um ataque de alguma doença ou não. Então ela ganhou. Nesse evento, quando você participa, você ganha $20 mil, tá? E ainda ganha algumas coisas para você aumentar a sua startup. Espaço, notebook, recursos. Enfim, uma série de coisas aqui, bem bacana. E por fim, a gente tem o terceiro item, que é específico de Cybersecurity. Women Cybersecurity é um evento que acontece anualmente. O próximo, se eu não me engano, é agora dia 29 e 30 de março de 2019. Que ele é focado na comunidade de mulheres já em Cybersecurity. O interessante desse é que a comunidade desse, o ICIS, que a gente chama, ele é composto basicamente por 50% que são jovens estudantes que estão entrando na área de cybersecurity e a outra metade já são mulheres influentes na área de cyber que estão apoiando essas estudantes. Então, assim, e eles têm essa comunidade como referência de pessoas que estão entrando no mercado. Então, as empresas vão muito nesses eventos, conversam com essas meninas e muitas delas são contratadas por essas empresas, né? Então, isso é uma tentativa de resgatar o que a gente perdeu durante esses anos, né? Que desde 1974 era a maioria, a gente teve uma queda e agora a gente está tentando recuperar isso com essas iniciativas. Inclusive, teve uma palestra hoje sobre a comunidade que a gente está incentivando, inclusive no Brasil, né? Bem bacana. A gente traz aqui uma fala da Priscila Moriushi, onde ela fala que quem já não passou por uma história dessa de uma mulher numa sala com vários homens e aí pedirem para a mulher fazer as anotações da reunião. Então, quando eu li e a gente compartilhou, muitas mulheres já se viram numa situação como essa. E aí a reflexão dessa citação é por que a mulher ela tem que ser colocada nesse papel de secretária em reuniões? Por que a mulher ela não pode ser respeitada no mesmo patamar dos homens numa discussão técnica? Afinal, somos todos profissionais de segurança, somos todos profissionais na área de tecnologia e o nível de discussão tem que ser o mesmo. Então, a provocação que a gente traz aqui para todos é para a gente poder refletir um pouco sobre isso, né? Se a gente está observando e a gente está sendo permissiva enquanto mulher, numa situação como essa, de que as mulheres elas têm que fazer as anotações, as mulheres elas têm que, sim, fazer a pauta da reunião, as mulheres têm que ficar encarregadas por fazer uma apresentação, por exemplo. E os homens? A gente traz a provocação de estamos, sim, num momento de diversidade, estamos, sim, aumentando a busca e estamos aflorando o assunto de diversidade nas empresas, de diversidade nas organizações, e estamos, sim, buscando o nosso espaço. Eu, enquanto lia sobre o tema e buscando material também para trazer, eu mudei o meu mindset com relação a isso, porque, na minha opinião, a minha opinião anterior era que a gente não... Por que ficar ressaltando tanto movimentos e falando tanto disso? Porque, para mim, a igualdade ela é uma coisa natural. Mas, de fato, precisamos, sim, colocar mais em pauta as discussões da diversidade, precisamos, sim, colocar mais em pauta as discussões do papel da mulher e da representação da mulher em grupos de trabalho, grupos sociais, grupos de liderança, porque precisamos, sim, mudar o nosso mindset com relação a situações como essa. A mulher ela tem um papel igualitário na sociedade, ela tem uma voz ativa, ela tem uma participação representativa e é importante, sim, a mulher para compor a diversidade de qualquer que sejam os assuntos, principalmente o de cibersegurança.
Essa citação e o que aconteceu, né, no evento, na conferência da RSA, traz um pouco também de reflexão nos dias de hoje, né? A gente ainda ter alguns cenários como esse, onde de 20 palestrantes tinha a representação de uma mulher. A gente precisa, sim, que combater esse tipo de situação, seja em qualquer fórum, seja em qualquer situação, porque, de fato, quando a gente discute segurança, a segurança e a diversidade caminham juntas. A mulher, ela tem que ser, sim, representada em grande escala, assim como os homens. A gente tem o exemplo do que está acontecendo neste evento do RoadSec, pela quantidade de palestras de mulheres, pela quantidade de participação das mulheres no evento, e aí eu deixo até o nosso agradecimento com relação a isso, vocês estão de parabéns com relação a isso, de trazer, sim, mais vozes femininas falando de assuntos técnicos, porque a mulher, ela tem, sim, a mesma capacidade técnica para discutir com os homens. E até citando um exemplo, dentro da nossa área de segurança, e a gente foi buscar um pouco dos números, hoje a gente tem 25% de mulheres atuando dentro da superintendência de cyber. Esse é um número que ainda não é o ideal, na minha opinião, mas é um número bem representativo, dado que, comparando com 11% da representação feminina no mundo de cibersegurança, já está acima. Mas a gente, claro, sempre tem uma larga escala para melhorar e a gente tem capacidade para isso. E aí a gente já deixa aqui a nossa provocação, certo, Mayra? Bom, pessoal, eu vou compartilhar agora algumas coisas que aconteceram comigo, né? Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente técnica, trabalho com segurança há mais de 10 anos, como eu já disse. E o que aconteceu? Tive alguns casos, o primeiro deles aconteceu na faculdade, né? Eu estudei ciência da computação, como eu disse, e eu gosto muito de cálculo. Foi uma das razões que me levou a fazer ciência da computação. E eu lembro que antes da faculdade eu fiz escola pública. Então eu entrei um pouco defasada, normal, acontece. E aí eu comecei a entrar na faculdade e pegar o ritmo. E tinha assim, eu lembro da gente comemorando porque de 35 pessoas do curso, a gente estava comemorando que teve um recorde. Entraram 5 meninas no curso. Então a gente estava comemorando 5 meninas, que é um número bem pequeno até então. E aí, voltando na história do cálculo, eu tive aulas de cálculo e uma coisa que eu gosto muito. Eu lembro que na época eu estudei bastante, eu estudei com um grupo de meninos, que era majoritariamente masculino. E eu lembro que eu tirei uma nota expressiva, era um 8,5, alguma coisa assim. E eu lembro que o menino olhou minha nota e começou a rir de vergonha porque ele falou que tirou uma nota menos que eu. Aí eu falei, até hoje eu não sei se é porque eu sou mulher ou se ele achou que eu era meio estúpida, sei lá, né? Não entendi. Fiquei com aquilo marcado, foi uma das primeiras coisas que me marcou. A segunda grande coisa que me marcou foi quando eu trabalhava no UOL, eu era do SOC. E assim, eu sou uma menina que gosta realmente de linha de comando, eu gosto de mexer lá no bash, eu gosto de fuçar, e eu não gosto de ler manual, eu gosto de aprender mexendo e batendo na cabeça. Eu sei que eu tenho que melhorar isso, mas eu gosto de fazer isso. E aí a gente tinha uma ferramenta lá no SOC, e como eu disse, eu era uma pessoa que a gente otimizava as coisas, né? E eu comecei a mexer numa ferramenta, entrei na linha de comando e comecei a fuçar, e eu vi que dava para habilitar um alerta. Só pela linha de comando. Eu entrei na web, né, e olhei lá, mas não tinha essa funcionalidade. Eu falei assim, vou habilitar, que mal tem, né? Habilitei, era uma funcionalidade bem bacana e tudo mais. Achei estranho não estar na página web, mas está na linha de comando. E utilizamos esses alertas normalmente. E aí teve uma vez que eu tive que abrir um chamado nessa empresa, né? Aí eu abri o chamado, a gente começou a tratar e ele viu que eu habilitei esse maldito alerta, né? E eu discutindo com ele, e nem pensei, tecnicamente, debatendo com ele, falando, e nesse caso nem era gringo, era um brasileiro, mas que estava trabalhando nos Estados Unidos, e ele era o 3º nível de suporte dessa ferramenta. E aí eu habilitei, ele olhou assim, nossa, mas tem um negócio habilitado que está em função beta. Eu falei, aí beta? Aí eu falei, mas não deu problema, tá bom, né? Faz mais de mês que está habilitado, então ok. E falei, é beta? Ele falou, é beta.
Eu falei assim, mas tá habilitado, tá funcionando. Ele falou, quem habilitou? Eu falei, fui eu. Ele falou assim, nossa, mas você habilitou e você mexe com a ferramenta assim? Eu falei, mexo. Ele falou assim, aí ele quis fazer um elogio e ele falou assim, nossa, eu nunca vi uma mulher que entendesse tão bem disso. Na hora, eu não sabia o que eu falava. Eu peguei e falei, obrigado. Mas depois eu parei pra pensar e falei assim, gente, não é o normal disso, não é o certo, né? Enfim, foi algumas coisas que eu passei. E hoje eu estava discutindo, inclusive, essa semana, que a gente estava fazendo material com a Sol. Eu trabalho num mundo majoritariamente homem, sou uma pessoa técnica, então eu vou para as reuniões e discuto tecnicamente. E eu até estava comentando com a Sol, que se eu não sei, se eu não sofro mais ou se eu já estou habituada e absorvo isso, tá? Eu prefiro acreditar que eu não sofro isso para acreditar num mundo melhor, mas assim, sinceramente, eu não sei, tá? Eu queria compartilhar para vocês, porque são coisas que marcam, né? Foram coisas que aconteceram há vários anos, mas que ficaram na minha mente e me marcaram de uma certa forma. Falando um pouquinho agora do lado positivo, né? A gente queria falar aqui de 15 referências, não vou falar das 15, obviamente, né? Mas eu vou falar de alguns casos aqui, dentre essas 15 mulheres, que são referências no mercado, né? Primeiro, da Michelle Cohn, ela é uma referência, ela abriu uma empresa, ela tem uma empresa especializada na formação em consultoria e na formação de times de SOC, Security Operations Center. Uma coisa bem bacana dela é que ela ajudou na construção do SOC da defesa dos Estados Unidos, então da defesa e segurança dos Estados Unidos. Então é uma coisa bem bacana, é uma referência na área. Uma outra pessoa que eu queria falar é a Wendell Schneider, ela está ali, é o nome dela mesmo. Ela trabalhou também na Microsoft, mas o grande lance é que ela trabalhou na Apple por 5 anos. E ela apoiou na estratégia de segurança tanto para o OS X, que é o sistema operacional do Mac, quanto no iOS, que é o sistema operacional do iPhone. E a terceira mulher que eu gostaria de falar é a Anne Barnes-Camille. Ela, para mim, é uma referência na área, porque ela tem mais de 20 anos de experiência. Imagina a gente que começou há menos de 10 anos, já sofre esse preconceito. Imagina uma mulher que começou há 20 anos atrás. Ela tem 20 anos, ela é VP da American Express e, além disso, ela faz parte do quadro de diretores tanto do S-Cert quanto da FSISEC. Para quem não conhece, a FSISEC é um feed de inteligência basicamente para instituições financeiras. Então, ela acaba respondendo por incidentes de nível nacional. Uma outra que a Sol queria comentar é a Jane Franklin. Jane Franklin. O perfil dela é interessante porque ela é uma mulher que ela veio de um mundo que não era de tecnologia, um perfil ela era design têxtil e veio para o mundo de cyber, para o mundo de TI a princípio, e fundou junto com o namorado na época uma empresa para pentest. E interessante lendo, inclusive ela escreveu um livro que chama Insecurity. Interessante lendo sobre ela é que ela traz um perfil diferente dentro da área de cyber, um perfil diferente de mulher que veio de uma formação que não era técnica e adentrou no mundo de TI, adentrou no mundo de cyber e fez disso várias contribuições a partir das experiências que ela teve e foi contribuindo dentro da empresa com as experiências que ela teve fora da área de segurança. E ela traz muito disso, dessa questão, inclusive o livro dela fala sobre isso, de que a segurança, ela acolhe perfis diferentes, porque perfis diferentes aumentam a segurança. Ela até fala um pouco sobre essa questão da mudança da segurança, né? Que a gente passou por uma segurança de TI, segurança da informação, e agora a gente está na era de segurança cibernética, e a gente ainda não chegou no topo da evolução dentro da segurança cibernética, e explora um pouco desse cenário da importância de você ter um conhecimento e uma aplicação sobre a gestão das pessoas, evoluindo para processos, evoluindo para tecnologia. É um pensamento um pouco diferente, de uma linha um pouco diferente dentro da área de cyber, mas que faz total sentido quando a gente olha o todo
e junta todos os perfis dessas mulheres que estão envolvidas dentro do topo da linha da área de cibernética. Antes de mudar de slide, eu gostaria de comentar com vocês um caso atípico que eu estava lendo esses dias. Não é uma mulher que a gente colocou aqui como... não está aqui nesses, mas eu gostaria de comentar dela. Na verdade, ela é chamada Annie Cocker e, na verdade, ela é uma modelo da Playboy. O que acontece? Ela posou para Playboy, ela tinha fotos na Playboy, mas o que aconteceu foi que pegaram essas fotos dela e publicaram sem autorização e sem o conhecimento dela em outros websites. E ao invés, né, dela, ok, não vou fazer nada, é uma pessoa que aparentemente não tinha o estereotipo de cybersecurity, ela foi lá, invadiu os sites e tirou todas as fotos dela do ar. Então, assim, no momento a gente não tem, a gente às vezes tem a capacidade, mas não conhece a capacidade que a gente tem. Então, achei um caso bem interessante. Se vocês procurarem o nome dela, vai aparecer várias coisas não de cyber, tá? Então, procurem com carinho, mas é um caso interessante e eu gostaria de mencionar aqui. Saindo um pouquinho do técnico, indo para as questões de empoderamento feminino, a gente trouxe aqui os 7 princípios da ONU, definidos em 2010, com relação ao empoderamento feminino dentro do mundo corporativo e dentro das grandes organizações. Então, o primeiro princípio fala sobre estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível. O que é isso? A reflexão da ONU nesse item é de que precisamos romper barreiras com relação a cargos, chefia, liderança dentro do cenário feminino. O segundo fala sobre tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos, a não discriminação. Aqui tem um item que é um pouco incômodo falar, mas que ainda existe, que é a questão das diferenças de salários e das barreiras estabelecidas através de gêneros. É a questão do incômodo com relação à quantidade de homens e mulheres dentro dos cargos de chefia, por exemplo. A gente viu numa pesquisa que 1% é o número que representa os cargos executivos ocupados por mulheres. E 2% é o percentual que é representado pelo público feminino dentro dos cargos de gerente. O terceiro item fala sobre garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Então, um pouco desse item é disseminar a cultura de banimento de toda e qualquer violência verbal, física e assédio. Recentemente teve até uma matéria que eu ouvi na CBN, acho que foi essa semana, falando sobre a questão da Google, que o presidente se manifestou e disse que a Google colocou políticas mais duras com relação a assédio sexual dentro da empresa. Então, é uma questão que existe e que a gente tem que tratar de frente. O quarto item fala sobre promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. Esse item explora um pouco a questão de capacitação interna das mulheres, falando, né, a capacitação interna tem que ser, claro, para homens e mulheres, mas focar na capacitação técnica para que as oportunidades possam ser de formas iguais. E falando um pouco até sobre essa questão do treinamento, a Mayra até ressaltou nos slides anteriores com relação aos grandes movimentos que estão surgindo de mulheres se reunindo, seja por sociedade, ou seja por associação, ou seja por grupos como o Meetup, de mulheres que estão debatendo mais e discutindo mais os assuntos técnicos, para que a gente ganhe cada vez mais espaço dentro do espaço já predominantemente masculino.
Quinto item, apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing. Esse item fala especificamente sobre você incentivar a aquisição de produtos entre mulheres e incentivar que as empresas passem a olhar um pouco mais, com mais carinho, com mais foco, para o empreendedorismo feminino. As ofertas que são feitas pelo público feminino. O sexto item fala sobre promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas a comunidades e o ativismo social. Promover a igualdade de gênero. Homens e mulheres nunca serão iguais, mas combater a desigualdade exacerbada é uma obrigação de todos. Por natureza, nós somos diferentes. E as diferenças têm que ser respeitadas cada vez mais. Por isso é que a diversidade tem que ser incentivada nas empresas. O sétimo item fala sobre medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. Por que medir, documentar e publicar? É a questão de trazer à tona que existe sim diferenças e que as diferenças têm que ser debatidas. Inclusive, tem uma publicação feita pela IBM e pela HP, que existe em política interna que 30% da contratação deve ser designada para o público feminino. Isso foi colocado em política para incentivar a capacitação e para incentivar que mulheres possam, sim, fazer parte cada vez mais do quadro de funcionários na área de tecnologia. A falta de vozes femininas não apenas limita a eficácia das soluções de segurança cibernética, mas também demonstra uma atitude regressiva nos campos tecnológicos que precisa ser corrigido se quisermos avançar. É uma frase do Ben Kanner, é um artigo da Solutions Review, e é uma frase bem contestadora e que afirma da importância de você trazer, sim, para a discussão e ouvir o que as mulheres têm para contribuir com relação à proteção no mundo de segurança cibernética. Mais diversidade nos tornará mais seguros. Jane Franklin. De fato, nós podemos. A gente trouxe uma palestra um pouco, até com um teor bem feminino mesmo, e a provocação era exatamente essa, de que o pensamento de que ter a diversidade nos torna mais seguro tem que ser, sim, cada vez mais incorporado dentro das organizações, principalmente no mundo de cibersegurança, porque a discussão ela é, sim, positiva, os diferentes perfis são, sim, positivos, tanto entre homens e mulheres, quanto para questões de idades. Todos os perfis dentro da segurança cibernética são importantes. Todas as aquisições e todos os níveis de cargos e diferentes idades são importantes porque contribuem. E cada vez mais a gente tem que incentivar, sim, eventos como esse, com contribuições femininas em larga escala, porque a gente precisa, sim, ganhar escalabilidade de representação dentro de todas as organizações e dentro de qualquer tipo de discussão, seja técnico ou não. É mais que diversidade, tá, gente? É questão de sobrevivência da empresa. A gente viu que nem todas as posições estão sendo preenchidas. Então, assim, se a gente quer estar seguros, a gente precisa não só a diversidade, mas colocar esse pessoal para trabalhar, essas mulheres para trabalhar.